Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de como utilizar da melhor maneira possível o 13º salário. Quando a gente vai chegando no final do ano, agora a gente está em novembro, geralmente já vem a primeira parcela do 13º, em alguns setores se recebe no meio do ano, mas muitos em novembro, e a segunda parcela vem em dezembro. A primeira parcela, ela vem cheia, ou seja, você recebe metade inteira sem desconto nenhum. Já a segunda parcela é um pouco mais magrinha porque vem todos aqueles descontos tradicionais da CLT. E o que é muito importante é a gente lembrar que é uma época muito conturbada, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma série de despesas que todos os anos acontecem e a gente precisa se preparar para o próximo ano que vem, a gente tem que lembrar também que é uma época festiva. Então a gente quer presentear aqueles que a gente gosta, a gente tem algumas obrigações sociais, aquele amigo oculto que acaba acontecendo na empresa e você foi colocado sem nem se voluntariar. Esses gastos acontecem. Então a gente não pode contar com o 13º integralmente para aquilo que a gente gostaria, mas muitas vezes para aquilo que a gente precisa. Então eu vou fazer aqui uma escala de prioridades. A gente está falando do 13º salário. E aí eu vou fazer uma escala de prioridades. Para quem está com alguma dívida, gente, não tem muito o que discutir. Em primeiro lugar, vem a quitação das dívidas. Talvez você não consiga quitar essa dívida por inteiro, mas talvez você consiga adiantar várias parcelas. Eu fiz um outro vídeo há um tempo atrás mostrando que quando você adianta as parcelas, aquelas lá do final tem um desconto considerável. É uma maneira de você pensar que o 13º é quase como se fosse uma renda extra que veio ali para te levar para um próximo ano mais tranquilo, um próximo ano de reorganização financeira. Então, se você tem alguma dívida, tente quitá-la ou tente pagar pelo menos algumas parcelas adicionais para você ter ali um respiro. Depois, você tem que lembrar, em segundo lugar, das suas despesas obrigatórias. O que são as despesas obrigatórias? Muita gente nessa época, as escolas já fecham ali na segunda quinzena, você não vai ter alternativa. Se você tem filho, você vai ter que conseguir uma babá, vai ter que conseguir alguém para ficar com ela. Talvez alguém pago, talvez uma colônia de férias. Enfim, tomara que você consiga alguém, algum parente que não cobre nada. Mas se for o caso, você tem, por exemplo, eu vou colocar aqui a babá. Você tem um outro exemplo, no começo do ano, o IPVA. Você tem outra coisa, material escolar ou escola mesmo. Se você é o estudante, você, por exemplo, tem a faculdade, você vai ter que pagar todas aquelas despesas de começo de ano, material, uma matrícula, às vezes a matrícula já até aconteceu, mas enfim, você tem esse começo. A gente tem o IPTU, que apesar de muita gente parcelar, você recebe uma guia nova ali, talvez você possa pagar com desconto no começo do ano. Enfim, uma série de despesas aqui que são obrigatórias, para dizer apenas algumas. Aí, em terceiro lugar, eu viria com aquelas despesas desejáveis. Desejo. Tá? O que eu vou ter aqui nas despesas desejáveis? Eu tenho presentes, eu tenho a Black Friday, porque é uma época que muita gente utiliza para comprar coisas que ela não pode comprar o ano inteiro, mas tem um desconto muito interessante no final do ano. Então eu posso utilizar aqui da primeira parcela ali em novembro para aproveitar a Black Friday. Eu posso falar de uma ceia que eu quero fazer com os meus parentes, e aí gasta-se dinheiro nisso. E eu posso falar de uma viagem. Muita gente aproveita as férias escolares e vai fazer aí uma viagem, ou as férias coletivas da empresa, e vai fazer uma viagem ou em dezembro ou em janeiro.
Eu estou colocando aqui porque eu gosto de viver, vocês já devem ter percebido isso, no mundo real, né, onde as pessoas têm dívidas, as pessoas têm despesas obrigatórias e as pessoas têm desejos de consumo. Mas aqui o importante é vocês entenderem que você começa daqui e você vai descendo o seu nível de gasto. Você não começa daqui do que você deseja e fala assim, ah, mas é o meu 13º, ele é feito para eu usufruir. Não, ele é feito para você ter uma vida mais organizada, uma vida mais leve, uma vida mais controlada. Tudo que você gastar agora se presenteando vai virar um verdadeiro tormento no ano seguinte. Então você primeiro faz aqui. E a gente tem, para aqueles mais controlados de todos, você tem uma ótima oportunidade que é o investimento. Toda grana extra serve para você fazer um investimento e aqui talvez caiba a gente falar do PGBL, que eu vou falar muito mais no outro vídeo, mas é uma previdência privada, uma forma de previdência privada, que permite que você abata parte do imposto de renda, né, deduza, na verdade, do montante que você tem a pagar do seu imposto no ano seguinte, uma pequena parte. Na verdade, não tão pequena assim, 12%. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você não tem um PGBL, e claramente eu estou falando aqui de alguém que é CLT, portanto alguém que paga imposto de renda na maioria dos casos, talvez você possa se favorecer de um PGBL, tá bom? Coloco em quarto lugar, muita gente colocaria em primeiro, porque o importante é investir, mas como eu disse, a gente vive no mundo real, e no mundo real 80% das famílias brasileiras têm dívidas, tá certo? Espero que tenha sido útil, espero que vocês sigam esse vídeo e se gostou, deixa aqui um comentário, compartilha, deixa uma sugestão pra gente. Até o próximo vídeo.